pega esse tipo de paciente no nosso pronto-socorro, aquele paciente que tem uma embolia pulmonar maciça, um grande volume de carga trombótica, uma amputação do terço inferior pulmonar. E antigamente, o que a gente fazia com esse paciente? A gente fazia trombolítico em alta dose, 100 mg de actilise, ele sangrava na cabeça e o desfecho era péssimo na maioria das vezes. Então, com esse objetivo, o PERT-TEAM, que é o time de resposta rápida à embolia pulmonar, veio para poder a gente melhorar os nossos resultados. Vou falar um pouquinho do conceito, por que todo hospital tem que ter um time de resposta rápida à embolia pulmonar e quais são os resultados clínicos. Então, o PERT-TEAM, pessoal, começou com um conceito que eu falei para vocês de time de resposta rápida à embolia pulmonar, uma equipe multidisciplinar de base institucional, com critérios obrigatórios, avaliar e tratar de forma rápida a embolia pulmonar, diagnosticar, tratamento clínico, cirúrgico aberto, endovascular, fazer o acompanhamento desses pacientes e coletar dados para poder a gente divulgar esses dados e todos evoluírem em termos a resultado. E tudo começou no Massachusetts, no MGH, com a doutora Rebeca, tive a oportunidade de perguntar para ela, e o anseio era o mesmo, a gente precisa melhorar os nossos resultados com a embolia pulmonar, a equipe da hematologia, e a partir daí, no mundo inteiro, os times de resposta rápida evoluíram, e hoje nós temos mais de 735, e eu tenho orgulho de falar que aqui em Goiânia, o primeiro time de resposta rápida à embolia pulmonar foi da nossa equipe. A partir de então, eles já têm dados, isso são todos acessíveis na internet, tanto em relação a tipo de PESE que o paciente dá entrada, resposta ao eco e resposta à tomografia, resposta ao eco do ventrículo direito, e eles também já têm vários dados em relação ao resultado clínico da trombectomia e qual o paciente que vai. Basicamente é isso aqui, ó, é um atendimento multidisciplinar que na maioria das vezes acontece no pronto-socorro, e aí o emergencista ele tem que avaliar esse paciente. Se é um paciente que tem sinais de instabilidade ou de mau prognóstico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, comunica o PERT e aí toda a equipe multidisciplinar vai decidir. E envolve todos, médicos, enfermeiros, sistema de comunicação, enfim, até a equipe de hemodinâmica e também de anestesiologia. Esse é o fluxograma de atendimento do PERT consórcio, que é o que a gente rege em nosso serviço, de forma rápida. O paciente de alto risco, se ele está muito ruim, ele vai para ECMO. Se o paciente de alto risco, ele tem ainda uma certa estabilidade, a gente vai avaliar se ele vai fazer a trombólise ou a trombectomia, e é uma vertente mundial que aquele paciente de alto risco que antigamente fazia a trombólise com alta dose de trombolítico, hoje ele está indo cada vez mais para a terapia percutânea. O de baixo risco, obviamente, ele vai ser submetido somente à anticoagulação, e tem um estudo que chama HOTP, de anticoagulação ambulatorial do paciente de embolia pulmonar a nível ambulatorial, e o paciente intermediário, esse é o nosso gap. Então eu pego aquele paciente que está no risco intermediário, mas ele tem critérios que ele vai evoluir mal, eu não vou esperar ele evoluir mal, eu vou fazer a trombectomia, diminuir a resposta do ventrículo direito, e esse paciente vai evitar ir para o risco elevado. Os americanos evoluem muito inteligência artificial para poder identificar na própria emergência esse paciente que vai evoluir para alto risco. Então esse é mais ou menos o conceito do que é o PERT-TEAM, como eu falei, estimula todos a ter no seu hospital. E será que a implementação do time de resposta rápida à embolia pulmonar realmente vai determinar melhores resultados clínicos para o nosso paciente? A resposta eu já adianto, sim. Nós sabemos que a embolia pulmonar ela é mortal, tanto em pacientes com embolia maciça, 54% são números alarmantes, como não maciça, em 15% também são números bastante elevados. Se a gente for comparar esse slide aqui, ó, a embolia pulmonar mata mais que o câncer de pulmão, acidente de carro e HIV. Mais de 100 mil mortes por ano, e isso aqui, ó, é a primeira causa de morte evitável de pacientes internados nos Estados Unidos. Então nós não podemos fechar os olhos quanto a uma doença tão devastadora. E a trombólise, como eu falei para vocês, o problema da trombólise é o quê? Sangra sistema nervoso central, mais de 20% de sangramento maior e mais de 2% com mortalidade. Então assim, os dados são alarmantes e hoje o time de resposta rápida ainda tem um grau de recomendação nível de evidência baixo, mas eu acredito que a atualização do ESC vai trazer dados mais robustos em relação a isso.
E os resultados clínicos da embolia pulmonar, esse aqui é um trabalho que mostra o que mudou depois da implementação do time de resposta rápida, diminuiu a trombólise sistêmica, aumentou as terapias por catéter e diminuiu também o implante de filtro de veia cava. Esse aqui também mostra o que houve em relação a 10 anos de implementação do time de resposta rápida, aumentou com P significativo as terapias direcionadas por catéter. Isso é uma vertente, e a curva de mortalidade em vermelho depois do implante do PERT-TIM, todas descendentes, ao invés de serem curvas ascendentes antes do PERT-TIM, tanto em casos de maciço, submaciço e baixo. Então vocês vejam que a implementação é muito importante. Aqui também, probabilidade de morte antes do PERT-TIM e após o PERT-TIM, houve uma redução significativa. E aqui é muito legal esse trabalho que pegou os fellows, os residentes, o research e falou, depois que implementou o PERT-TIM aqui no nosso serviço, o que vocês acharam que mudou? Muitos, 89% relatou que melhorou o atendimento do paciente com alto risco, impacto positivo na educação, mais conhecimento em dados de base, todo o hospital deve ter um time de resposta rápida, então você vê que a implementação do PERT-TIM também influencia na educação médica de uma forma geral. Isso aqui é um caso clínico nosso, de um dos casos que nós tratamos, recente, 50 anos, dor torácica, dispneia, saturação baixa, pressão tendendo à hipotensão e o point of care ultrasound, o ecocardiograma, mostra já a redução de motilidade. A gente consegue ver aqui uma carga trombótica à direita e à esquerda também, na embolia pulmonar, com troponina aumentada, que está falando, olha, esse ventrículo direito está sofrendo, ele vai evoluir mal, e esse paciente é um risco intermediário alto. A gente começou a intervenção com a pressão da artéria pulmonar em torno de 35, se não me engano, e uma carga trombótica bilateral grande do lado direito, do lado esquerdo. Nós utilizamos um dispositivo de trombectomia, que é da Penumbra, um dispositivo que só aspira, a gente não usa lítico nele, então a gente diminui o risco de sangramento e de complicação maior, para pulmonar direito, para pulmonar esquerda, uma carga trombótica enorme, e a pressão da artéria pulmonar baixando para mais ou menos 20, com resultado clínico excelente. Então, há mais ou menos 2 anos, nós implementamos aqui o nosso time de resposta rápida. Nós escolhemos o primeiro hospital, que é o Hospital do Coração Andes Haas, é um hospital dedicado cardiovascular, então foi mais fácil essa implementação. Basicamente, a gente tem um grupo de WhatsApp de emergência. Nele nós temos o pessoal do pronto-socorro, o radiologista, o pessoal da cardiologista, intensivista. Então o paciente chega, eles mandam a imagem, a gente discute e define pelo PERT para onde que vai. E a partir de então a gente faz a educação médica continuada a nível online, encontros, a indústria ajuda bastante a gente discutir isso tudo. E o mais importante é a gente começar e ir evoluindo, não espera para começar, começa do jeito que dá e vai evoluindo da melhor forma possível. Nesse 1 ano, total de 29 pacientes foram admitidos com diagnóstico de embolia pulmonar, a grande maioria com PES menor que 2 foi para anticoagulação, 10 pacientes com PES maior que 3 foi para trombectomia percutânea. A gente não teve nenhuma mortalidade em 30 dias, nenhuma complicação maior em termos de sangramento, 12% de hematoma de acesso, melhora clínica da pressão da artéria pulmonar, tempo médio de UTI 18 horas e hospitalar 3,8 dias. Então vocês vejam que, apesar de dados iniciais, os resultados são bastante animadores. Nós tivemos a oportunidade de utilizar esses primeiros dispositivos aqui no nosso estado, que traz a vanguarda para a nossa equipe. Então, em resumo, o PERT-TIM é uma tendência manual, há um aumento nas terapias minimamente invasivas, destinado a paciente com risco intermediário alto e risco alto. Nós estamos disponíveis 24 horas, 7 dias, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, equipe multidisciplinar, assistência em todos os estágios. É importante criar centros de referências, programas de acompanhamento, estudos a longo prazo, se Deus quiser, já nós vamos trazer. Quem quiser acompanhar nosso trabalho no Instagram está aí à disposição. Como o Dr. Ramassotti falou, a gente precisa estar lá também, não pode deixar só para os picaretas, vamos dizer assim. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada, doutor Fábio. A seguir, nós vamos ouvir o nosso querido
presidente da regional, doutor Juliano, falando sobre trombectomia arterial.